Eu quero saudar a todos nessa sexta-feira com a paz do Senhor Jesus. Quero dar continuidade ao nosso estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. Estamos estudando a seção do Antigo Testamento chamada Os Profetas Maiores. E nessa sexta-feira nós queremos transmitir algumas informações, por mais básicas que elas possam ser, mas serão de muita valia para quando você for ler ou estudar o livro de Lamentações de Jeremias. Então eu estarei tecendo aqui, ou melhor dizendo, estarei lendo o meu material teológico acerca do livro de Lamentações de Jeremias e também estaremos tecendo algum comentário concernente a esta obra. Eu peço por gentileza então que você me acompanhe neste material. Amém? Lamentações de Jeremias. O autor do livro, o profeta Jeremias, data logo após a queda de Jerusalém no ano 586 a.C. Agora o propósito pelo qual o Espírito do Senhor inspirou o profeta Jeremias a escrever este livro, o livro de Lamentações. Ensinar as pessoas que desobedecer a Deus é trazer desgraça à própria vida e mostrar que Deus sofre quando o seu povo sofre, tá? Interessante, né, meus irmãos? A questão aqui do propósito do livro, né? Nos diz que quando as pessoas vivem uma vida de transgredir os princípios da palavra do Senhor deliberadamente, ou seja, de forma consciente, as pessoas transgridem a palavra do Senhor sem se preocupar com isso, o juízo de Deus vem, certo? Mas o desejo de Deus é que o seu povo ele vinha sempre se arrepender dos seus pecados e voltar-se para ele. Deus, não pense você que Deus ele se sentiu feliz em trazer o juízo sobre a nação de Judá. Não, à medida que o povo de Judá colheu as consequências dos seus atos, à medida que o povo sofria pelas consequências dos seus pecados, Deus também sofria em ver o seu povo sofrer, tá? O versículo, ou melhor dizendo, o panorama no livro de Lamentações de Jeremias. Jerusalém havia sido destruída pela Babilônia e os judeus mortos, torturados ou levados para o exílio, tá? O versículo-chave está no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbada está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Olha aí a profundidade do lamento do profeta Jeremias ao contemplar a sua cidade, Jerusalém, destruída pelos babilônios. Pessoas-chave no livro de Lamentações de Jeremias. O próprio profeta Jeremias e o povo de Jerusalém, lugares-chave, a capital do Reino do Sul, Judá, a saber, Jerusalém. Características particulares. 3 expressões do pensamento hebraico encontram-se em Lamentações. São elas profecia, ritual e sabedoria. O livro de Lamentações foi escrito no antigo ritmo e estilo das canções fúnebres israelitas, porque este era o sentimento, né, de um cortejo fúnebre, pois Jerusalém havia caído perante a Babilônia de Nabucodonosor. O livro de Lamentações de Jeremias contém 5 poemas que correspondem aos 5 capítulos do livro, tá? Outra informação aqui acerca do livro eu quero trazer, olha só que interessante. Lamentações de Jeremias é um dos mais importantes livros, especialmente para os judeus. Eles o leem anualmente,
chorando e lamentando sobre os muros de Jerusalém. É uma espécie de apêndice ou suplemento ao livro do profeta Jeremias. Na versão da Septuaginta, feita por 70 sábios na cidade de Alexandria, no ano 285 a.C., há um prefácio que diz: aconteceu que, depois de Israel ter sido levado ao cativeiro e Jerusalém ter ficado devastada, Jeremias sentou-se a chorar e proferiu esta lamentação, ou seja, o livro das Lamentações de Jeremias. Uma tradição chama o lugar em que Jeremias chorou de Gruta de Jeremias. É o mesmo lugar que hoje é chamado de Gólgota, onde Jesus foi levantado na cruz. O livro de Lamentações é lido em todo o mundo pelos judeus, onde quer que haja uma desde a diáspora, especialmente no dia 9 de julho do mês de Abib, tá? Que é o mês de julho, né? Data em que eles recordam a destruição de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor, tá? Meus irmãos, eu quero transmitir agora rapidamente o esboço, né, do livro do profeta Jeremias. Basicamente, ou melhor dizendo, do livro de Lamentações de Jeremias. Basicamente, o livro é dividido em 5 partes, a saber, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 22, o assunto é Jeremias lamenta por Jerusalém. Do capítulo 2, versículo 1 ao versículo 22, o tema é a ira de Deus por causa do pecado. Do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 66, o tema é a esperança em meio à aflição. Do capítulo 4, versículo 1 até o versículo 22, o tema é a ira de Deus é aplacada. E do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 22, a temática é Jeremias roga por restauração, tá? Meus irmãos, então esse é o contexto, né, do livro de Lamentações de Jeremias. As profecias de Jeremias, que Jeremias havia profetizado e estão registradas no livro do profeta Jeremias, livro que vem antes desse livro de Lamentações de Jeremias, descreviam então, Jeremias profetizava e conclamava o povo ao arrependimento, senão a consequência seria o juízo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, viria com seu exército, dizimaria Jerusalém, muitos cairiam a fio de espada e muitos milhares de judeus seriam levados cativos, ou seja, como escravos para a Babilônia. Infelizmente, os judeus não deram ouvidos à voz profética do profeta Jeremias. Continuaram vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de prostituição espiritual, se curvando diante das imagens de escultura do paganismo. Ao invés de adorar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eles adoravam a Baal, eles adoravam a deuses como Dagon, como Quemosh, como Marduk, como a deusa Aserá, a deusa Ista e assim por diante. Porém, a profecia então de Jeremias se cumpriu ao pé da letra. Nabucodonosor e os seus exércitos invadiram Jerusalém, a tomaram, houve ali um cerco, passado um tempo então, eles conseguiram entrar e a destruição foi total. Agora, a Bíblia Sagrada ela vai nos informar que Jeremias então, ele começa a prantear pelo seu povo, ele começa a expressar, a tecer uma grande lamentação pelo seu povo. As lágrimas são muitas que discorrem, que caem dos olhos de Jeremias, e ele começa então a proferir esta lamentação no gênero literário que nós conhecemos por poesia. Ele se utiliza então de poema e ele então começa a proferir esta lamentação que é o livro, os 5 capítulos do livro de Lamentações de Jeremias. Mas este livro vai nos ensinar que apesar do juízo de Deus vir sobre a nação de Judá, apesar de eles ter merecido a invasão
de Nabucodonosor não foi nada menos do que consequências do pecado do povo de Judá. Mas apesar de tudo isso, apesar deles serem merecedores deste juízo, a Bíblia Sagrada vai nos ensinar, o livro de Lamentações de Jeremias vai nos ensinar que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Jeremias, inclusive, vai dizer neste livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa e o motivo de nós não sermos consumidos todos os dias, porque as misericórdias do Senhor, elas são renovadas dia após dia, elas duram para sempre. E então Deus, ele poupou um remanescente do seu povo para que pudesse haver uma esperança para Israel, para que Israel pudesse ter uma segunda oportunidade, pudesse se reconstruir. E isto aconteceu. Depois que eles ficaram 70 anos no cativeiro na Babilônia, eles começaram a regressar à sua terra através da liderança de homens como Zorobabel, homens como Neemias e também homens como Esdras. E então eles começaram a reconstruir os muros de Jerusalém e enfim a nação começou a ser restaurada novamente. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar essas palavras no dia de hoje ao teu coração. Eu desejo, a minha oração é que Deus abençoe você e a sua família de uma forma extraordinária neste final de semana, tá? Até o dia de segunda-feira, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.